Olha só, presta bastante atenção no que esse economista falou sobre o atual momento da economia brasileira. Pega a taxa média de crescimento do PIB de 2010 até 2014, antes de começar a recessão, dá 3,4% ao ano, tá? Se você pega a taxa média de crescimento de 2021 até 2024, dá 3,4% ao ano. O que significa que o que a gente está vendo hoje não é nada diferente, surpreendente. Tá todo mundo, não, porque as reformas melhoraram o potencial de crescimento da economia. Nós estamos tendo o mesmo modelo de crescimento puxado por estímulo fiscal, estímulo parafiscal, estímulo de crédito vindo do governo, que puxa o consumo das famílias e puxa o consumo do governo, e o PIB cresce. Muito bem, o que aconteceu depois desses 3,4% em média de crescimento até 2014? Bumba, né? Será que faz sentido o que o Marcos Mendes falou? Será que os dados econômicos estão validando essa tese que ele apresentou? É isso que eu vou falar contigo nesse vídeo. Vou também falar por que na semana passada os juros baixaram lá nos Estados Unidos. O mercado todo já estava com essa expectativa, mas na contramão do cenário internacional, aqui no Brasil, o Banco Central teve que subir a taxa Selic, subir a taxa de juros aqui no Brasil. E como tudo isso impacta nos seus investimentos, que no final das contas é o que interessa também para você. Vamos lá, vamos entender o que o Marcos Mendes falou, e ele basicamente está dizendo o seguinte: olha, é como se o governo estivesse injetando um anabolizante na economia brasileira. Está crescendo o PIB? Está crescendo. Vamos fazer o seguinte, vou até te mostrar como está crescendo o PIB. Editor, coloca essa imagem aqui, né, da variação trimestral do PIB na tela, que vai mostrar que nos últimos 4 trimestres o PIB vem aumentando. Também, né, se a gente olhar para o nível da taxa, da evolução da taxa de desemprego no Brasil, as taxas de desemprego vêm diminuindo, ou seja, as taxas de emprego vêm aumentando. As pessoas estão cada vez mais empregadas. Mas quando a gente vai tirar um raio-x disso daqui, e eu peguei alguns dados lá no IBGE, ele vai dizer que nos 4 trimestres o PIB acumula uma alta de 2,5%, só que, né, em relação ao período de 2023, só que esse aumento foi puxado pelas despesas de consumo das famílias, 3,7%, consumo do governo, despesa de consumo do governo, ou seja, gastos governamentais, 2,4%, e a formação bruta de capital fixo, que é justamente o aumento da capacidade produtiva do país, caiu menos 0,9%. E aí, isso mostra exatamente o que o Marcos Mendes falou. Olha, o governo está estimulando a economia através de gastos e também através de estímulo de crédito, aumentando o crédito para aumentar o consumo das famílias. O grande problema disso tudo é que, como o anabolizante que a pessoa, né, a pessoa que está treinando toma, ela dá efeitos colaterais. Da mesma forma que quando você estimula o crescimento econômico através de gastos governamentais, isso tem efeito colateral, e o efeito colateral é o aumento do endividamento. Então, só para você ter uma ideia de como as contas públicas, né, estão se comportando nesse período, eu vou te mostrar aqui uma imagem, né, pedir para o editor colocar na tela essa imagem de contas públicas tem déficit primário de 257 bilhões, o acumulado nos últimos 12 meses, aí o último mês de referência foi julho de 2024, e você vai ver que tem um déficit aí acumulado de 257,7 bilhões. Se a gente olhar a evolução desse gráfico aqui, você vai ver que na pandemia chegou a 703 bilhões de déficit, depois foi diminuindo o déficit, final de 2021, 2022 já passou a ter superávit, depois foi diminuindo, no final da gestão do governo anterior foi diminuindo, e nessa gestão 2023 para cá só vem aumentando os déficits primários, aquele que não leva em consideração ainda o pagamento dos juros da dívida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se você estivesse na sua casa todo mês gastando mais do que você ganha. Isso vai aumentando o seu endividamento. Se você já paga juros, você vai passar a pagar no próximo mês mais juros. Para você ter uma ideia disso aqui no Brasil, vamos lá, vou te colocar aqui na tela, né, o aumento, aqui um gráfico que mostra os gastos com juros da dívida batem recorde no Brasil. Você vai ver que no acumulado dos últimos 12 meses, também até o mês de julho, nós chegamos aqui a pagar um total acumulado dos últimos 12 meses de agosto de 2023 a julho de 2024, né, que aqui mostra o gráfico, mostra o acumulado dos últimos 12 meses, em bilhões. Você vai ver que a gente gastou aí 869,8 bilhões com pagamento de juros. Se a gente olhar
para, então, a próxima imagem que vai mostrar o déficit nominal que leva em consideração tanto o déficit primário, né, com o pagamento de juros, você vai ver que nós chegamos aí, ultrapassamos no acumulado de 12 meses, em julho de 2024, 1 trilhão de déficit nominal, né? O déficit nominal bate recorde no governo Lula. Então, isso está validando a tese que o Marcos Mendes colocou, que esse crescimento do PIB que a gente está vendo, né, nos últimos trimestres, ele foi estimulado fortemente por aumento de gastos governamentais. E ele não está sendo acompanhado por um aumento da produtividade na economia, não está sendo acompanhado por aumento da formação bruta de capital fixo. Se a gente tem mais dinheiro circulando na economia, para a mesma quantidade de produtos, então se eu tenho aqui essa garrafinha de beber água aqui, se eu tenho essa garrafinha, a mesma quantidade na economia de garrafinha, não aumentou a quantidade de garrafinhas, mas tem mais pessoas querendo comprar garrafinhas, eu tenho uma pressão aqui de demanda e isso faz com que o preço aumente e a inflação aumente. Só para você ter uma ideia, né, das expectativas, para falar um pouco aqui sobre as expectativas do mercado em relação à inflação, né? Eu vou te colocar um gráfico, eu só vou pedir, antes de colocar esse gráfico aqui, eu vou te pedir para você, se você está gostando até aqui, você se inscreva no canal, porque você vai começar a acompanhar meus conteúdos e não paga nada para você se inscrever, e eu tenho certeza que você vai começar a investir melhor, você vai começar a entender melhor, né, a economia brasileira, o cenário nacional, o cenário internacional também, análise de ativos que eu trago aqui. Então faz o seguinte, se inscreve no canal e também já deixa o seu joinha, não paga nada para deixar o joinha, então vai lá, deixa o joinha também. Vai lá, então vamos ver então como que está a expectativa do mercado para a inflação em 2024. Você veja só que essa projeção para o IPCA, né, que é o índice oficial de inflação, ela só vem aumentando mês a mês. Desde do mês de abril de 2023, né, os agentes econômicos vêm aumentando a sua expectativa para o IPCA terminal, né, o IPCA que vai fechar no final do ano. Então você tem esse aumento aqui, conforme mostra esse gráfico aí na tela. E quando a gente olha para o Boletim Focus, se você olhar, né, esse Boletim Focus que foi o último divulgado, você vai ver que no IPCA, hoje, o mercado está com a expectativa de que ele feche final de 2024 em 4,37% no ano. É a 10ª semana consecutiva que os agentes econômicos consultados pelo Banco Central, eles acreditam que o IPCA vai aumentar, que a inflação vai aumentar. E o PIB também está aumentando, né? A expectativa já pela 6ª semana consecutiva é que o PIB ele vai fechar o ano em 3%. E a Selic, que já houve a expectativa do mercado lá no começo do ano, quando a gente pega o primeiro boletim de focos lá de janeiro, que o mercado tinha uma expectativa de que a Selic ia terminar esse ano 2024, final de 2024, em 9%, agora já aumentou para 11,50%. Na última reunião do Copom, aumentou a taxa Selic para 10,75%, mas a expectativa do mercado ainda é de novos aumentos. Por que está acontecendo essa expectativa de aumento da Selic? Porque, né, com mais dinheiro circulando, com muitos estímulos de gastos governamentais, política fiscal não responsável, né, ou seja, irresponsável, e você tem estímulo de consumo pelas famílias com aumento de crédito, você, sem um aumento da produtividade, você tem uma pressão inflacionária e é por isso que os agentes econômicos estão com essas expectativas aumentando mês a mês, cada vez que são consultados pelo Banco Central. Isso fez com que o Banco Central tivesse que tomar uma decisão. Embora lá fora, né, já era expectativa, já era um consenso dos analistas, dos economistas, do mercado como um todo, que a partir desse mês de setembro a taxa de juros lá nos Estados Unidos fosse cair, isso abriria espaço aqui no Brasil para a taxa Selic, para a nossa taxa de juros também cair. O que nós vimos na semana passada foi que lá fora os juros caíram, baixaram meio ponto percentual, né? Você pode ver aqui, tem até notícias, né? O Fed corta juro nos Estados Unidos em meio ponto percentual, primeira queda em 4 anos. Quando lá fora você já tinha, né, uma dinâmica no mercado de trabalho um pouco mais enfraquecida, mais esfriada, quando você tinha também a inflação lá dando um pouco de trégua, o FONC, que é o comitê deles lá do Federal Reserve, do Fed, eles decidiram, né, baixar as taxas de juros lá
A gente esperava alguns meses, algumas semanas atrás, que fosse baixar as taxas de juros aqui, mas nós vimos, né, um movimento diferente do Banco Central, um movimento no sentido de aumentar as taxas de juros, justamente porque a situação fiscal se deteriorou mais e as expectativas hoje são mais no sentido de aumentar a inflação. Então, para conter essa inflação, né, para conter também um pouco da alta do dólar, você, né, tem um Banco Central aqui que aumentou as taxas de juros. Então, qual é o impacto disso, né, dessa elevação da taxa Selic? Como você pode ver aí na tela também, uma notícia, né, de que o Copom eleva a taxa Selic para 10,75% ao ano. Qual é a expectativa? Quando o Banco Central faz isso, ele está tentando frear a inflação, mas freia também a atividade econômica, como se ele estivesse puxando o freio de mão da economia. Isso tem um impacto negativo para a renda variável, principalmente para a Bolsa e para os fundos imobiliários, especialmente os fundos de tijolos. É como se você estivesse ali freando mesmo a economia. Isso não é bom para a maioria dos setores, para grande parte dos setores das empresas da Bolsa de Valores. Para quem está fora, né, não está com dinheiro investido ou tem mais dinheiro para investir, pode ser uma boa oportunidade. Você vai ver os preços, né, dos ativos caindo, o valuation ali diminuindo de algumas empresas. Há essa oportunidade de posicionamento para quem acredita em boas teses. Alguns setores são mais resilientes, principalmente a energia elétrica, que consegue passar a inflação para o consumidor, né, no preço dos seus serviços. Setor também de seguros, que consegue se beneficiar com o aumento da taxa de juros. Então, a gente tem alguns setores mais resilientes. Mas, de modo geral, a Bolsa e os fundos imobiliários sofrem. Para quem está dentro, vai ter aquela volatilidade, mas para quem está fora, pode ser uma boa oportunidade para comprar. A renda fixa, para quem já está posicionado, a renda fixa pré-fixada, indexada à inflação de longo prazo, né, quando os juros futuros também sofrem alta, né, e os juros à vista também impactam nisso daí, você pode ter aquela marcação a mercado. Então, você pode ver ali os preços dos ativos, o PU, preço unitário dos ativos, preço de face, caindo no primeiro momento. Para quem está fora também, abre a oportunidade de comprar títulos de pré-fixados, indexados à inflação a um preço menor, pagando uma taxa mais atraente, mas para quem já está dentro, sofre, né, sente aquela marcação a mercado. E a taxa, a renda fixa pós-fixada, como você tem a taxa Selic aumentando e ela segue a Selic, isso é interessante. Então, para os títulos pós-fixados, né, que seguem a Selic ou seguem o CDI, esses daí são beneficiados. Você pode, né, estando dentro ou estando fora, vai ser vantajoso para esses títulos, né, pós-fixados, indexados a Selic ou indexados ao CDI. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender o atual momento da economia. Se você tem alguma consideração a fazer, venha comigo aqui nos comentários. Eu te espero nos comentários para a gente trocar uma ideia. E também lembre-se de se inscrever aqui no canal. Desejo para você bons investimentos, um grande abraço e vamos embora!